Educação com Prática da Liberdade, obra de Paulo Freire. Comentarei Sociedade Brasileira em Transição. Começarei falando das forças políticas que atuavam no fim dos anos 50 e início dos anos 60. Existia no plano internacional a Guerra Fria, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, o sistema capitalista com o sistema comunista. No plano interno, o Brasil passava por um grande processo de urbanização, com a diminuição da área rural, a população rural, e a segregação dessas populações e desse povo, o esquecimento e a exploração dos grandes latifundiários e proprietários de terra. Esse sentimento de reforma de base que atinge o nosso meio rural é o palco para um dos grandes pilares da sociedade brasileira em transição. O homem passa agora a se dirigir contra o domínio do poder dos grandes latifundiários, dos grandes produtores de terra, da monocultura que invade, no nosso caso aqui no Nordeste, da cana-de-açúcar, e isso começa a gerar no meio rural uma grande satisfação. As revoltas, as aglomerações e a estrutura direitista que se colocava como preliminar desse poder, começa a reagir e começa a ver esse movimento como um movimento sectário e um movimento altamente subversivo. É um tempo de transição. Apesar de nós vivermos uma democracia, que era certa democracia disfarçada na época, que não estava atingindo o meio rural, e sim apenas o meio urbano, construção de Brasília, modernização da indústria, no campo o panorama era bem diferente. Era um panorama onde o homem era humilhado, o homem era esmagado, o homem era colocado numa situação praticamente de subvida. Não existia, não criava. Na visão de Paulo Freire, o homem simplesmente existia para ser mais um elemento de exploração e um elemento de acomodação naquele mundo. Era o Brasil de transição. O Brasil onde a reforma de base ditariam a migração de uma transição ingênua para a transição reflexivo-crítica. E isso mudou totalmente o plano de fundo da nossa realidade, da sociedade brasileira nesta época. Na sociedade de transição, onde praticamente o campo era relegado ao segundo ponto, onde as cidades explodiam em população, onde o êxodo rural era a saída das populações, justamente quando Paulo enxerga aquela possibilidade de libertação do homem através da educação, onde ele passa de ser um ser meramente acomodado, explorado e sem condições de existir e viver como ele bem gostava, que Paulo sempre advogou que o homem viver era existir, era criar, era recriar, era refletir. E ele passa dessa situação ingênua para uma situação reflexiva, onde ele começa a ver direitos, onde ele começa a ver possibilidade de melhoria e mudando as relações sociais no campo. Daí vem um confronto que vai desembocar como um dos pilares do golpe militar de 1964. São tempos de transição, de mudança de costumes, de mudança da postura do próprio homem do campo, de ser explorado, acomodado e ignorado pelos poderosos. Ele começa a se organizar, começa a reivindicar direitos, começa a ter opções, que a gente chama de atitudes optativas. E essas atitudes é que colocam ele numa linha de confronto com a situação reinante, levando ao ambiente de polarização que desembocou na radicalização no Brasil do início dos anos 60. Era esse o momento onde Paulo Freire enxergava uma pedagogia com uma forma que a educação poderia atuar para libertar esse homem e para colocá-lo de uma postura ingênua, de uma posição passiva, para uma posição crítico-reflexiva. E aí houve todo esse confronto. Neste momento de transição é quando Paulo coloca a pedagogia como ferramenta vital para a liberdade humana. Para a gente falar um pouco dessa sociedade, a gente tem que voltar lá no passado, onde os portugueses chegaram no Brasil para colonizar os primitivos que estavam aqui. Então, como no Brasil tinha muita riqueza, então eles se aproveitaram desses nativos, mas só que eles não davam conta de todo o trabalho. Então, eles trouxeram também negros da África, escravos trazidos da África, para escravizar e recolher toda a riqueza que tinha aqui no Brasil. Eles pretendiam, os portugueses, fixar morada aqui na colônia brasileira? Não, Adriana, os portugueses eles não pretendiam. Eles pretendiam buscar só o ouro, toda a riqueza que tinha aqui. Então, por isso, eles tiveram que contratar mais pessoas, que
trazer mais escravos, domesticar os que estavam aqui na nossa terra, os primitivos. Então, com isso eles tiveram que fazer uma distribuição de terras que não foi uma distribuição igualitária, né? Ele começou, a uns ele deu muitos e a outros deu muito pouco. Então, com isso surgiu os senhores de engenho, que eram aquelas pessoas que tinham mais condição, eram os burgueses, né, da época. Como podemos caracterizar essa sociedade fechada, voltada para o termo da educação? Como foi os primórdios da educação aqui na colônia brasileira? Os primórdios da educação não foi muito fácil. Surgiu com os jesuítas, que foram aqueles padres que vieram ao Brasil educar os povos que aqui viviam e os negros também, os escravos, para poder dominá-lo. Então a educação era uma forma de aquela educação bancária, onde só eles davam a informação e o aluno teria que reproduzir o que eles queriam. Então a educação era bancária, né? Segundo Paulo Freire, a educação bancária era aquela educação onde só colocava informação na cabeça daqueles povos em busca de dominá-los. Voltando para o aspecto da inexistência democrática, realmente existiu aqui no Brasil essa inexistência? E como podemos caracterizar a inexistência democrática, né? Existe um termo muito usado que é o voto de cabresto. Esse termo se adequa a essa temática de Paulo Freire na democracia inexistente? Se adequa, porque a democracia inexistente ela existia justamente por isso, porque os senhores de engenho daquela época, eles utilizavam do voto cabresto para conseguir eleger um candidato. Então, com isso, as pessoas teriam que votar em quem elas queriam. Segundo Paulo Freire, o voto cabresto é aquele voto onde é uma obrigação. Ele não vota porque quer, eles votavam por pura indicação dos donos de terra. Mediante ainda, né, essa democracia inexistente, existia o diálogo entre tanto o senhor de engenho como os trabalhadores? Não existia democracia porque não existia diálogo. Segundo Paulo Freire, para existir democracia era necessário que existisse um diálogo entre duas pessoas. Uma discussão corajosa de sua problemática, de sua inserção, nação versus massificação. Terceiro capítulo da obra de Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. Então foi dividido em 4 tópicos para exemplificar melhor do que é que fala esse terceiro capítulo do livro de Paulo Freire. O primeiro tópico é elite e direitos políticos. A gente sabe que a elite, ela que detém os direitos políticos, né? Ou seja, a massa popular, a classe inferior, os mais desfavorecidos da sociedade, os que vivem à margem da sociedade, ele não tem a opção e nem tem o engajamento de interferir nos direitos políticos. Na maioria das vezes, é a elite que pode interferir nesses direitos. Então a massa popular, ela não tem essa autonomia, né, de interferir nos direitos políticos. Quem faz isso para ele é a elite. Mas isso entra em contradição, porque a massa popular ela também pode ser sujeito, ela também pode interferir nos direitos políticos que regem a nação. O segundo tópico é classe popular crítica, ou seja, é a ascensão da classe popular. É a classe popular começar a pensar e começar a ter participatividade na democracia. A classe popular começar a opinar, começar a intervir nos direitos políticos. O terceiro tópico é uma reforma educativa. Isso é o que Paulo Freire propõe, que a gente precisa dessa reforma educativa. Sobretudo porque a nossa educação, ela não é uma educação dialógica, onde faz com que os alunos e o professor eles interajam, que eles opinem
sobre coisas do mundo, do ambiente onde ele está inserido, não relaciona o contexto com a própria vida deles. Eles têm que... essa reforma na educação é onde o educando ele vai poder ser consciente de sua posição social e poder também intervir na sociedade, poder intervir nos direitos políticos e sociais. E o último tópico é a educação crítica, que está em consonância com a reforma educativa, né? Educação que possibilite o homem uma discussão corajosa de sua problemática, de sua inserção nessa problemática, que fizesse ele compreender os perigos do seu tempo, para que, consciente desses perigos, ele ganhasse força e coragem para lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição desse próprio eu, né? Submetido ao quê? A prescrições alheias, né? Ou seja, aqui a elite induz ele. O capítulo 4 vai falar educação e conscientização. Neste capítulo, Freire explica minuciosamente o método de alfabetização de adultos. Cita diversos exemplos dessa experiência no Brasil. E em 1964, indicava a implementação de 20 mil círculos de cultura. O golpe militar impediu a continuidade do método no território brasileiro. Freire, no exílio, estabelece um trabalho da mesma natureza daqui que ele trabalhava aqui no Brasil, com o trabalho de círculo de cultura. Então, no Chile, onde ele ficou no exílio e em diversos países, ele mostra na década de 60 o número de crianças que tenha com a idade escolar aproximadamente de 4 mil analfabetos, a partir da faixa etária de 14 anos, e 16 mil a que se junta a inadequação de nossa educação. Freire narra que há mais de 15 anos vinha acumulando experiência no campo da educação de jovens e adultos, em diversas áreas proletárias e subproletárias, urbanas e rurais. Dos círculos de culturas criados, os professores dos mesmos eram chamados de coordenadores, que instituíam debates de grupos através de entrevistas, que mantinham com eles e de que resultavam a enumeração de problemas que os alfabetizadores gostariam de debater. Segundo Freire, os resultados eram surpreendentes, tentando uma educação que lhes parecia a de que precisavam, identificando as condições da sua própria realidade. Uma educação que fosse capaz de contribuir para aquela inserção a que tantos nos referidos, né? De uma sociedade capaz de promover a transitividade, capaz de ser crítica. A prática pedagógica de Freire é o respeito à liberdade dos educandos, que nunca são chamados de analfabetos, mas sim de alfabetizandos. Ao educar, cabe apenas registrar fielmente o vocabulário dos alfabetizandos e selecionar algumas palavras básicas, né, que chamamos de palavras geradoras. O grupo de alfabetizandos começa a criar palavras com as combinações à sua disposição. Percebe-se aí que a alfabetização e a conscientização jamais se separam. Freire, em seu período de exílio, esteve no Chile e teve tempo suficiente para auxiliar uma equipe interdisciplinar, que através de experiências, com resultados animadores, com método como instrumento de investigação psicossociológica. Diante dos dados apresentados, observa-se que a proposta pedagógica de Freire para a educação
de jovens e adultos é aplicável até hoje em nossa educação brasileira. Quanto ao problema do analfabetismo, verifica-se que o perfil descompromissado da educação escolar com as classes trabalhadoras, questionado por Paulo Freire na década de 1960, é vista até hoje. Se não fosse o golpe militar, o Programa Nacional de Alfabetização do MEC, instituído no governo lá, coordenado por Freire, deveria ter funcionado mais de 20 mil círculos de cultura em todo o país no ano de 1964. Os militares impediram a concretização do que ficou conhecido como método de alfabetização de adultos e imprimiram uma pedagogia tecnicista que respondia às necessidades do processo de internacionalização da economia brasileira na década de 1960. As lutas pela redemocratização do país no final de 1970 trouxeram as propostas pedagógicas de Paulo Freire. Propostas estas adaptadas de acordo com experiência no âmbito de movimentos sociais e administrações estaduais e municipais de caráter democrático durante os anos de 1980. O método de Freire coloca o aluno como protagonista da realidade sociocultural e econômica que ele está inserido, assim estimulando a participação coletiva, a investigação dos problemas e a troca de experiências que possibilitam estratégia de enfrentar esses problemas. E esses problemas afetam ao próprio aluno como também a comunidade, tá certo? Então é por isso que regimes autoritários, regimes antidemocráticos são contra Freire, pois Freire é contra tudo isso, porque ao promover, ao ser contra o conformismo, de encontrar as situações que estão postas e lutar no enfrentamento dessas situações, Freire se coloca justamente como numa situação de enfrentamento, porque promover a consciência crítica, e a consciência crítica vai atrás de fundamentar, atrás das raízes que promove aquilo que está afetando toda a comunidade, e não só buscar as raízes, mas também de achar formas coletivas de enfrentar esses problemas. E por isso que Freire é muito combatido. Então a questão é conscientizar para que possa achar alternativas de saída daquilo. A liberdade está em buscar a solução, a liberdade está em enfrentar esse problema de forma coletiva, e identificando quais são as causas que levaram a estes problemas a afetarem toda a comunidade. Então o Freire estimula essa criticidade, e ao fazer isso, a capacidade de aprendizagem do estudante vai sendo desenvolvida, vai sendo testada, porque ele está aprendendo com aquilo que está no seu redor, com aqueles elementos, com aqueles fatos culturais, ou com aquele problema que está ao seu redor, não em coisas que ele vai encontrar puramente no livro, ou coisas que ele vai encontrar puramente do que vem da televisão. Ele, ao sair de casa, no trajeto do trabalho, ele está vendo aquilo dali. Então essas experiências são trazidas para o estudo, e para o enfrentamento coletivo. Então Freire é contra o conformismo, Freire é a favor da conscientização crítica, e essa conscientização crítica é que vai buscar a transformação da realidade. Neste livro, que, ao nosso entender, servirá e muito para mudarmos nossos métodos e entender que educar é construir sempre e deixar a ideia de que nós, educadores, podemos e devemos fazer a diferença, como exemplo que Freire nos deu neste livro, de luta e dedicação, e que devemos construir sempre
e jamais desistir de nossos ideais.